Meu irmão, minha irmã, que a paz esteja contigo. Nós estamos num mundo muito estranho. E o inferno é aqui nesta terra. Essa terra é um inferno. E nós temos ligação, sim, com o céu verdadeiro. O céu, o mundo espiritual. Nós temos uma ligação, mas é muito difícil de manter. Essa terra é cheia de distração. E as distrações não são só colocadas assim ao teu redor. Elas são jogadas em cima de você assim a todo tempo. E às vezes você se distrai. Porque existe uma lei que impera aqui nesta terra. É que todo aquele que recebe um corpo de carne, ele entra num receptáculo que tem uma propriedade que ela induz ao esquecimento. Vocês sabem o que nós temos ao nosso redor o tempo. É toda sorte de coisas pecaminosas. Homens matando, roubando, humilhando, pisando por cima, praticando toda sorte de imoralidade. Homens e mulheres. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, se vocês olharem com franqueza ao seu redor, você vai ver que nós estamos num lamaçal de pecado. Na igreja, que é um dos enganos, as pessoas aprenderam a falar: o Senhor me tirou do lamaçal do pecado. Não. Isso é o que é a terra, um lamaçal de pecado. O que acontece é o seguinte: realmente foi aprisionado aqui neste planeta, aqui, nesta terra, um número incontável de almas que já pertenceram ao céu. Então aquela história daquela batalha no céu, e anjos caíram, né? Porque a Bíblia é assim, a Bíblia tem um monte de verdade misturado com um monte de doutrinas que induz. Porque não existe nada mais forte e mais poderoso do que você pegar uma verdade. Porque a verdade por si ela tem poder. E aí você mistura uma mentira e você entrega para as pessoas. As pessoas, quando recebem a parte que é verdade, elas começam a crer. Elas recebem. Porque a verdade tem impacto, meu irmão, minha irmã. A verdade, ela tem impacto. Ela mexe com a tua estrutura. Ela tem uma força que você não enxerga. Mas a verdade tem poder. Aquela parte que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso tem um significado muito além do que pode muita gente compreender. Isso tem força, tem poder. A verdade é libertadora. Aí pegaram a verdade e colocaram junto, do lado, ao entorno da verdade, um monte de armadilhas, um monte de teias para poder ir prendendo as pessoas. Ela conhece parte da verdade e fica presa na mentira. E quem é que está fazendo isso? Meu irmão, minha irmã, o que eu estou prestes a revelar é estarrecedor para muita gente. Eu acredito que para uma grande maioria. Mas todos que estão aqui na Terra, salvo algumas exceções, alguns que estão aqui na Terra foram enviados diretamente do céu, mas não porque foram expulsos, mas para que pudessem fazer uma ligação com o céu. E nessa ligação com o céu, dá uma oportunidade para muitos anjos que foram caídos, porque foram convencidos, foram engodados e, portanto, tiveram que pagar o preço. Mas nem todos aqueles que caíram eram líderes, mas todos os que caíram, de alguma forma, se corromperam. E no reino espiritual, no verdadeiro reino espiritual de Deus, não pode haver nada que se corrompa. Mas tinha com Deus um ser muito poderoso, fazia parte desse contexto espiritual. Porque Deus não é assim como falam, não. Um ser absoluto, assim, absolutista, né? Tudo é eu, tudo eu quero. Não. Deus tem aquele conceito que aqui na Terra ele é conhecido como delegar, compartilhar responsabilidades, dar oportunidades para que as pessoas criem coisas. Porque senão, se você é absoluto, os demais são apenas servos. São como o sistema. O sistema comunista, ele é absoluto. Ele manda e as pessoas só têm que ser servos. O sistema globalista também é outro sistema, eles são absolutos. Eles querem dominar através do engano e querem ter servos que obedeçam às suas expectativas. Cumpra apenas as suas expectativas. Mas lá no céu não. Lá no céu tinha oportunidades. Era distribuído.
E tinha um ser muito poderoso. Esse ser poderoso, ele tinha a condição de ajudar na criação. Mas ele tinha lá no céu um elemento divino. A matéria-prima que se tinha lá não é como aqui, que se tem a Terra. A Terra é um elemento vivo. Só que o elemento vivo da Terra, ele é temporal. Ele tem tempo de validade. Enquanto que lá no céu, o elemento da criação da vida, a base para a criação dos seres, é um elemento eterno. É um elemento de vida eterna. E esse ser tinha conhecimento dessas questões. Ele tinha esse poder. E por ter esse poder de criar, ele criou mais seres eternos que atendessem os seus objetivos, as suas expectativas. Então ele usou da matéria que ele não tinha esse direito. Usou da matéria divina para criar muitos anjos, para criar um exército. A Bíblia fala em torno de 1/3 do céu. Então ele, por muito tempo, ele teve liberdade. Meu irmão, minha irmã, 1/3 do céu foi criado dessa forma, veio para aqui, fica preso nesta terra. E esse 1/3 do céu são almas que estão aqui. E esse ser criador passou então, ele passou a estar num lugar e não ter mais acesso, mesmo ele sendo eterno. Porque ele não perdeu a eternidade. Ele foi feito, sim, daquele elemento de vida eterna. Tanto que não foi morto. Pense comigo, meus irmãos, não seria mais prático simplesmente encerrar a vida deles do que colocar eles aqui na Terra? Não seria assim o óbvio a fazer? Mas eles foram colocados aqui na Terra porque todos eles são eternos. Todos os que foram formados com o elemento eterno são eternos. E eles foram colocados aqui na Terra. Dizem alguns, mas dizem que eles vivem debaixo da terra. É que os anjos caídos estão aqui, eles são eternos. Até quando eles vão conseguir manter essa eternidade, eu não sei. Mas existe um propósito que foi alterado em favor das almas que se corromperam, mas sem culpa. Assim como existe, meu irmão, minha irmã, aqueles que cometem um crime intencional e aqueles que acabam cometendo um crime apenas por estar junto, por ver e não fazer nada, mas que jamais teriam a intenção de cometer o crime. Então a eles não foi dado assim a opção de não cometer o crime. Há esse elemento poderoso que Jesus não é um anjo caído, mas é um ser celestial que foi enviado aqui na Terra. E para estar na Terra e ser percebido na Terra, você tem que encarnar num corpo. Os anjos que vieram também são seres celestiais que foram obrigados a encarnar também. E enquanto carne, ele acaba sentindo todas as coisas aqui da Terra. Os anjos vêm, mas é por pouco tempo, é muito pouco tempo, porque se ficar muito tempo aqui na Terra, eles acabam sofrendo com essa questão do esquecimento, acabam esquecendo quem são. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, tem muitos que foram enviados aqui para a Terra e esqueceram da sua missão, esqueceram do seu propósito, mas são pessoas que não conseguem se enquadrar em lugar nenhum. Eles vão para a igreja e ali não tem nada, eles veem que aquilo ali é uma mentira, um engano, é uma mentira que incomoda. Eles também não têm nenhuma vocação para os pecados, a maldade, essas coisas. Não tem vocação para acumular dinheiro e ser negociante, essas coisas. Então não tem vocação para a vida nesse mundo. Então estão vivendo assim um sofrimento, porque acabaram esquecendo. Mas vez ou outra, eles recebem uma mensagem lá de cima. Não sei se você está ouvindo nesse momento e é o teu caso. Se for, é momento de você se concentrar. Cuidar para que as distrações que jogarem em cima de vocês parem de atrapalhar a tua missão. Porque a missão é uma missão maravilhosa. Lembre-se de Jesus que você vai entender a missão. Jesus veio porque muitos falharam, muitos se esqueceram. Aí veio Jesus e ele veio com um poder especial. Ele não se esquecia, mas ficou pouco tempo. Mas a missão é essa. É uma missão que dá oportunidade a muitas almas que encarnaram aqui neste mundo, delas se redimirem diante do tribunal de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu te contar. Toda aquela parte do Antigo Testamento, de que Deus fez o homem, fez a mulher, toda aquela história, Jardim do Éden, isso não foi Deus quem criou.
Não foi Deus quem criou essa Bíblia, quem deu todas essas mensagens para Moisés. Tudo isso daí foi criado pelo Deus desta terra aqui, que se apresenta para as pessoas e se comunica com as pessoas, mas ele tem um problema sério. Já começou lá no reino celestial, que ele não esqueceu, ele sabe como é. E ele chegou aqui nessa terra e usou o elemento que ele tinha em mãos. O elemento mais poderoso que tem aqui, nesta terra, é a própria terra. Toda a energia, toda a força, todos os elementos, está tudo na terra, na água e no ar. E ele usou esses três elementos. Pegou terra, pegou água e os dois juntos, com o ar, formam um ser humano. É demais para você, meu irmão, minha irmã? Isso não é uma mensagem para qualquer pessoa. Saber que todo corpo que existe aqui na terra, ele pertence a esse ser criador. E chamam de Satanás, diabo. Por isso que ele brigou, ele queria o corpo de Moisés, porque todo corpo lhe pertence. Todo corpo, todo corpo que é feito aqui na terra pertence a este Satanás. Aí você que não está se alarmando, você que não está com a mente assim tão cauterizada, você começa a entender. Então é por isso que toda carne é pecaminosa. Então é por isso que toda carne tem vocação para o pecado. Então é por isso que toda carne, nenhuma tem salvação. Então é por isso que o mundo está como está. Então é por isso que todas as igrejas estão como estão. Sim, porque todo homem e toda mulher tem um corpo que foi criado pelo ser criativo desta terra. Ele tem os elementos desta terra para criar, mas todos esses elementos não são eternos. Os elementos externos estão lá com Deus. E como é que pode se alcançar a eternidade voltando para Deus? Todos aqueles que não se corromperam intencionalmente, mas foram corrompidos, e são muitos, são como areia da praia, estão encarcerados lá no mundo inferior, nas trevas, onde tudo é escuro. Eles estão encarcerados lá. E precisa de um corpo. Então, um homem e uma mulher têm que copular, como os animais. Um homem e uma mulher têm que copular para que um corpo seja criado e dentro desse corpo receba uma alma. E esta alma foi dado num mover lá do verdadeiro Deus, o grande Criador de todas as coisas. Ele falou, vou dar uma oportunidade para cada alma, porque a alma é um elemento que vem do céu. O corpo foi criado aqui na terra, mas a alma é um elemento que vem do céu. A alma foi feita para ser eterna. Muitas pessoas defendem a teoria da reencarnação, mas sem entender verdadeiramente o propósito. Porque uma vez que a alma ela padeça, que o corpo padeça, sem entender os mistérios da religação com Deus, essa alma volta para a origem dela, da onde ela foi tirada. E é das profundezas. Ela volta para lá. E quando uma criança nova nasce, alguma alma vai ser colocada. Pode ser que uma dessas almas já tenha estado aqui. Mas, meu irmão, minha irmã, se enquanto, porque Deus é amor, é como Jesus fala. Deus é misericordioso. Deus tem amor, a criatura dele. Qual é a criatura? O homem, o ser criador verdadeiro, né? Não o ser criativo, o ser criador verdadeiro. Vocês acham que ele cria coisas imperfeitas? De forma nenhuma. Ele não criaria o homem e a mulher imperfeitos. Ele nem cria homem e mulher. Porque Deus, o Criador, ele não cria sexo. Quem precisa de sexo é o ser criativo aqui da Terra. Ele precisa. Ele precisa que homem e mulher trabalhem nessa composição para criar uma nova criança. Vocês acham que o aborto, por exemplo, é coisa de Satanás? Não, não. Isso é coisa da maldade desses seres caídos que encarnaram, mas não tem a menor vocação. Não tem a menor vocação para o céu. É preciso ter vocação para o céu. É preciso você se desprender de todas as distrações desta terra, de todos os valores desta terra. É preciso você abraçar o amor. E o que é abraçar o amor? É um sentimento. É um sentimento que te liga ao céu. É um sentimento pelo puro, é um sentimento pela verdade, é um sentimento pela justiça. Isso é o amor. O amor não é sair abraçando todo mundo, sair beijando todo mundo.
Mesmo porque todo mundo é carne, e carne foi feita pelo ser que domina esta terra. Jesus já falou, o Deus desta terra. Meus irmãos, minhas irmãs, está tudo lá dentro das palavras de Jesus. Não é dentro da Bíblia, não. A Bíblia tem muitas verdades porque, é como eu estava dizendo no início, para se criar uma grande mensagem, você tem que usar verdades. Então, o Deus desta terra, quando ele induziu, quando ele determinou que Moisés escrevesse esta Bíblia do Antigo Testamento, ele colocou muitas verdades, mudando uma coisinha aqui, mudando uma coisinha ali. Só tem um detalhe: esteja onde estiver, qualquer ser tem que se submeter à vontade do Criador. Só que ele é justo, ele é justo. Não tenta entender os propósitos deles. Não tenta achar que ele deveria matar, derrubar. Não. Quem quer matar, quem quer destruir, quem quer exterminar, é o ser revoltoso, o Deus desta terra. Então é ele que matava, mandava matar, e que, nossa, todas aquelas atrocidades que você vê numa Bíblia, que você chama da palavra de Deus, mas é do Deus desta terra. Não foi fácil. Pensa que é fácil você, por exemplo, para Jesus vir aqui nessa terra e falar com tanta gente que estava idolatrando aquela Bíblia. Ele tinha que estar andando entre os homens, andando entre as criaturas do Deus desta terra, sendo perseguido. Mas ele tinha que falar na linguagem que as pessoas dessa terra poderiam entender. Então ele falava das Escrituras, mas ele trouxe uma mensagem poderosa para as almas que têm vocação para o céu. Então toda alma que encarnou num corpo de carne, esse corpo pecaminoso, imperfeito e com data, um corpo que ele é tão imperfeito que ele exala o cheiro das profundezas o tempo todo. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, hoje eu estou num momento de lucidez, hoje eu estou num momento de ligação com o céu, e hoje eu estou te dando essas informações. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você quer alguma pista, observa o teu corpo de carne, vê os odores que ele exala, vê os odores que teu corpo, cada poro do seu corpo exala o tempo todo. Coloca 50 pessoas dentro de um galpão, fecha as portas e deixa lá 3 dias. E vê se você consegue entrar lá depois. Não é à toa que a indústria de perfumes cosméticos, ela é tão bem sucedida aqui para tentar disfarçar essa informação que está às claras para todos. Uma pessoa não aguenta, não suporta nem o hálito da outra. Existe até perfume para colocar na boca. E você ainda acha que esse corpo foi feito por Deus? Mas dentro de cada corpo existe algo que veio sim, que pertence ao reino do céu. E Deus, por determinação dele, ele mandou vários mensageiros e continua mandando para lembrar a você que se você conseguir se desprender de todos os valores terrenos, de todas as vaidades terrenas e buscar a todo dia essa religação com o ser superior, com Deus, com o divino, com o Criador, você vai conseguir sim entrar novamente no reino do céu e reconquistar o teu corpo celestial. Está tudo lá, as verdades estão lá. Aquele que vencer receberá um corpo celestial. É a alma. Esse corpo que foi feito pelo Deus desse mundo está condenado e vai ficar aqui. Mas você tem um tempo que para a eternidade é nada. Mas para nós sabemos quão penoso é cada dia. O quanto as pessoas buscam distrações de todo tipo para poder suportar cada dia. O quanto as pessoas buscam viagens, passeios, filmes, farras, drogas, bebidas, tudo isso para suportar os dias nesta terra. Aqueles que estão conseguindo fazer uma religação, aqueles que ouvem a mensagem e começam a aceitar, começam a entender que tem uma alma presa num corpo de carne. E se está assim, é porque um dia você lá no céu deixou-se corromper. Mas aquele que tem a verdadeira culpa pela sua corrupção, esse tem o dia do julgamento marcado. Mas até que isso chegue, cada alma encarnada tem a possibilidade de optar pela religação com o céu.
Esquece as coisas desse mundo que elas são assim, momentâneas. Não se deixe enganar pelas distrações, porque assim como tem aqueles que têm vocação para o céu, tem aqueles que não têm nenhuma. A eles toda a culpa já é declarada. Eles têm vocação para o mal. Eles são servos do mal. Eles estão aqui para te atrapalhar. O reino, esse ser criativo da terra, esse Deus da terra, criou, é um reino imperfeito, cheio de imperfeição. É um mundo atribulado, onde um come o outro, um destrói o outro. E você pensa que isso é Deus? Isso é engano. Até aqueles que foram enviados por Deus e tiveram que encarnar aqui nesta terra, às vezes leem aquela Bíblia e se deixam iludir. E às vezes até repete aquilo que está escrito. Mas eu vos digo, se tu suportares esta verdade, essa verdade vos libertará. Que a paz esteja com todos.